a Deus, e amanhã tem filho. Muito boa noite, dia 5 de março, 19h20. Resolvi abrir essa sala aqui bem rapidinho, só para poder responder algumas dúvidas. Hoje tivemos alguns questionamentos lá no grupo com relação à gestão de risco, a exposição ali de contratos no ativo ouro que a gente opera. Então, para ajudar vocês na caminhada, resolvi trazer alguns conceitos, tá? E quero que vocês anotem isso, porque a gente precisa sempre, porque essa é a nossa profissão, a gente trabalha com dinheiro, então a gente tem que saber quanto que a gente pode perder e quanto que a gente tem para isso, né? A gente só faz dinheiro com dinheiro. E aí, hoje, me perguntaram uma pergunta muito pertinente, tá? Porque isso é muito interessante para a gente poder amolar o machado aí para estar fazendo uma boa gestão do trade. O seguinte, gente, só me desculpe que eu estou aqui com o nariz, acho que estou meio resfriado, sei lá, sinusite, o que está vindo por aí, mas aí a voz fica muito esquisita. Mas é o seguinte, ó, Débora, a primeira pergunta lá foi sobre com quanto eu posso começar operando ouro. Bom, gente, é o seguinte, a volatilidade do... Eu opero ouro há 7 anos, vai fazer 7 anos agora, esse ano, nesse semestre. Eu opero ouro esse tempo e eu já vi muita coisa acontecendo e a troca de mão também com relação à volatilidade, né? Até no início da sala, quando nós começamos, que não foi faz muito tempo, até quando eu era analista da outra sala da corretora que eu trabalhei, a gente tinha outros parâmetros, outros tipos de gestão de risco relacionado ao tamanho das barras elefantes. A barra elefante é o setup que a gente mais vai utilizar para entrar no nosso trading, né? A barra elefante, ela é o nosso principal setup. Seja uma barra regular de compra ou seja uma barra de venda, correto? Só que assim, no decorrer do tempo, essa mesma barra elefante que aqui a gente tem, vamos supor, no gráfico, que é o nosso gráfico de batalha, a maior parte do tempo é o 2 minutos. E ele vai nos dar uma barra elefante mais o quê? Barato, o setup fica mais barato, né? E a gente vai sempre procurar as melhores regiões. Quais são elas? Estados comprimidos e estados expandidos, mas mais ainda os estados comprimidos, certo? E, dado o cenário geopolítico, a gente teve muita mudança, né? Muitos países correndo para o ouro. Então, o que aconteceu? A volatilidade, ela continua, mas o volume financeiro aumentou. Já tivemos dias da gente ver uma barra elefante do 2 minutos, sem brincadeira, gente, com 5.000 pontos. É muita coisa. Não tem como você fazer, é a mesma coisa que eles te dão uma Ferrari, você não tem dinheiro para comprar a Ferrari. O mercado está te dando aqui, ó. Uma barra elefante é o nosso setup. 90% do tempo a gente vai fazê-la. Mas se você faz a sua compra nessa região aqui, como que vai ficar para você fazer o seu stop? Você vai, minimamente, vai botar o seu stop técnico aqui, certo? Alguns centavinhos abaixo. Mas aí, quando você vai ver, aquela barra elefante que você tinha ali de 500 pontos, 5 pontos, que seja, antigamente a gente trabalhava assim, a gente expunha o máximo ali num trade do ouro, 600, mas normalmente eram 500 pontos, que equivale aqui 5 pontos ou 500 pontos, beleza. Então, isso aqui é uma coisa quando você, com o capital que você tem, tá? E aí, hoje em dia, isso daqui não existe mais. É raro você ver uma barra elefante irregular que tenha 5 pontos. Agora você vai ter uma barra que está em torno de 8 pontos, em média. Você, às vezes, pega umas de 6,5, 7, mas em média tem sido 8 o nosso stop. E aí é que está a pergunta: com quanto que eu devo começar? Gente, isso aqui é gerenciamento de risco.
tá? Você é o dono do banco, você tem que fazer os juros acontecerem ali, o dinheiro acontecer. A gente trabalha com dinheiro, então a gente vai fazer dinheiro com dinheiro. Mas se o stop é a única coisa que você sabe que você tem no trade, porque você não sabe o quanto que o mercado vai te entregar, não é? Mas você sabe quanto você pode perder. Até quanto você pode perder. E aí, como que eu vou fazer para entrar com capital? Ai, tá pequena a letra, né? Deixa eu aumentar aqui. Como que eu vou fazer, gente, para entrar? Eu quero operar ouro. Isso serve para quem está pegando mesa proprietária também, tá? Como que eu vou fazer para entrar com um capital de $100? Não tem como. Não tem como mais. Sabe por quê? Porque se você tem um stop de um microlote, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 0,01. Isso no spot, porque no futuro você não tem isso, tá? 0,01 vai ficar 8 pontos. 8 pontos equivale a $8. E aí? E se esse setup aqui falha? E se você pega uma barra elefante que ela volta na tua cara? Você já foi estopado com 8 pontos. E você só tem $100 na tua conta. Tá entendendo por que que fica complicado você entrar com pouco? Porque você não vai ter paz de espírito para trabalhar, gente. Você não vai ter, tá? Com $100, o mercado aqui, com $100, o mercado já entra na, no, no, na tua cara ali rindo de você. Uma barra elefante, 8% da conta, gente. Não tem condição. $100 não tem condição para um microlote mais. Ah, mas então eu vou pôr $200. $200 ainda é agressivo, cara. Dá para sobreviver? Se o stop for técnico, muito, muito curto, vai ter que diminuir tempo gráfico, daí você talvez fuja até do seu operacional, que você está acostumado a trabalhar com tempo gráfico, vai ter mais ruído, vai ficar 4% do seu capital, com um microlote. Se você entra aqui com os mesmos 0,01 para $200 aqui, você... Deixa eu colocar aqui. $200. $200, será? Vai ficar o quê? 4% do seu capital. Aqui vai ficar 4%, se você tomar um stop de 8 pontos, tá? A gente está trabalhando com isso aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. 0,01. 8 pontos é a média, né, que a gente trabalha ali, que é igual a $8. Aí, aqui, sem chance, 8%. É um trade pá, tem que orar para dar certo, tá? Você não tem nem ali a condição de espírito para fazer esse negócio não fluir. Assim, fluir como, sabe? Nossa, vou respirar um pouco. Não, se voltar, tá tudo certo, né? O stop tá baratinho, você não vai ter essa possibilidade. $300, ó, sinceramente, aqui vai ficar apertado. Você vai ter uma oportunidade. Aí você pensa que você está trabalhando numa conta que o seu drawdown máximo diário é de 5%. Você já está na beirola. Se você fizer mais um trade, acabou. Você está até fora da mesa, correto? Beleza. Até se fosse seu capital próprio, você também ia ter que fazer uma gestão. Gente, quando eu comecei a operar na CFI com a turma da corretora, em setembro de 2024, eu entrei com $100. Eu fazia 1 para 1 no ouro, e no dólar ien eu entrava com mais um pouquinho, eu entrava com 0,4, o que é mais barato.
Então, você quer operar com esse capital aí, você tem que operar Forex. E eu consegui operar ouro porque o ouro era outro volume financeiro. Esse ano, o volume financeiro do ouro aumentou imenso. Teve barra dos 5 minutos de ter 10 mil pontos. 10 mil pontos era alvo que a gente pegava em swing. Não tem condição. Então, a gente tem que, o quê? Recalcular. Você não vai parar de operar o ativo, mas você tem que repensar, tá? É isso que eu quero trazer, essa mini aula aqui para vocês. É o momento que eu quero deixar gravado da gestão de risco. Isso vai valer para qualquer tamanho de capital, porque se você sabe o mínimo, que é 0,01, você vai saber 0,10, um lote e por aí vai. Eu quero pegar do miúdo para vocês entenderem a quantidade, o percentual que vocês podem perder. Aí 300, né? Vamos falar dos 300. Para o mesmo aqui, ó. 300, ó, para 100, para 200, para 300. Será que 300 é uma quantidade legal? Aqui começa a ficar operável. $300, para isso eu estou falando de 0,01. Aqui, se você abre 0,01 com $300, o seu risco aqui vai ser, aí já começa a ficar mais interessante. 2,5%, 2,6% por aí. Acho que vai dar uns 2,6%, né? Enfim. Aí já te permite respirar um pouco. Deixar o trade absorver. Não vai surtar na hora que ele fizer um pullback. Entendeu? Porque, assim, se você entra numa barra elefante e ele volta aqui, e você está com esse capital aqui, e só correndo esse risco aqui, você não vai deixar o sovaco pinicando, que aquilo ali não vai ser o seu último trade do dia. Você pode ter uma oportunidade, e aí ele vai. E aí você vai fazer o quê? Eu vou pegar um para um, porque eu só estou com um lote. Pelo método, você não tem mais o que fazer. Você pega um para um. Ah, mas eu não quero, cara. Hoje eu tomei stop de bobeira em uma conta, mostrei ao vivo para vocês. E a outra conta, respeitando o método, passou ilesa. Uma eu perdi 300, eu estou produzindo 300. Uma eu respeitei o método, a outra eu fiz by myself. Com um lote só, não tinha muito o que fazer. Mas se eu respeitasse o método e entrasse e saísse, Maíra está aqui, ela estava lá. Ela viu as duas contas, ela viu a condição dos trades. Se eu fizesse isso, eu já tinha limpado o meu loss que eu tomei no Nasdaq, só na operação de venda no ouro, e ainda tinha deixado para mim $80 na conta. Mas eu acreditei muito na operação, que ele já ia logo no fundo, e ele não foi logo no fundo. Ele foi, ele voltou, ele foi, ele voltou, e eu fiquei naquele samba Juliana ali, né? Mas se eu tivesse, na primeira oportunidade, pegado o range que ele me deu, que ele chegou a me dar ali 18 pontos, eu já tinha saído no lucro. E ele tinha me dado mais do que 1 para 1, porque o meu risco estava de 10. Entendeu? Mas isso é bom para acontecer, porque eu tive duas oportunidades ali de mostrar para vocês ao vivo, me lasquei, mas mostrei para vocês ao vivo que, cara, como mexe com o psicológico, porque naquela conta eu já estou no pente para o saque. Nessa outra conta aqui que eu estou desenhando para vocês, eu tenho muita margem tranquila para trabalhar. Então, aquilo ali para mim estava sossegado. Então, vocês percebem como tem que ser tranquilo o stop, e o stop não pode doer. Eu fiquei com receio do stop lá e fiquei tentando mitigar o risco, acabei piorando a coisa. Ao invés de sair tecnicamente onde tinha que sair, eu fui inventar moda. Então, assim, acontece. E isso acontece para a gente poder entender que a sua análise está ok, mas a tua mão não está condizendo com o que você quer fazer, não é? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é sanidade mental, para vocês entenderem que vocês precisam trabalhar com tranquilidade. A gente perde dinheiro porque às vezes a gente tem pressa, porque a gente não calculou direito o risco,
porque a gente está com uma margem apertada ali, certo? E aí, vamos pensar então, o 0,01 para US$ 300, já começa a ficar legal, mas você só vai ter uma bala, 0,01. E aí, você tem que fazer que nem Maíra está fazendo. Ela está fazendo o quê? Pega um para um. Ela entra, cadê a borracha? Ela entra, eita, paguei demais. E o mercado andou, ela saiu. Se eu tivesse feito isso hoje naquela conta da Ilus, eu estava no game. Por que eu fiquei no game na conta da FTMU? Porque eu fiz o que tinha que ser feito. E, cara, às vezes vai acontecer de você fazer a entrada como eu fiz lá no Japa, hoje, eu vou mostrar para vocês no final, e o mercado já vai no teu alvo, pá, nem respira. Mas não é sempre que isso vai acontecer, por isso que a gente trabalha com parcial. Se eu tivesse trabalhado, entrado com 0,2 e feito a parcial, eu também estava no lucro. Então, vamos obedecer o método e vamos entender a gestão do seu estoque. Mas o que eu perdi hoje, eu podia perder, porque eu já tenho gordura na conta e eu não fiquei perto do meu... Não queimei a largada lá da mediana, que a Ilus pede, né? Então, eu fiquei dentro ali da mediana. Só não tive o dia positivo, mas estou dentro da mediana. Foi o meu primeiro loss em 10 dias operando lá. Então, estou dentro. Poderia ter sido melhor. Mas aí é aquilo, eu quero trazer essa experiência para vocês já começarem a repensar. Então, aqui eu posso? Ah, posso. Mas eu vou ter uma bala para ficar sossegado com 2,5%, num stop de 8 pontos. Certo? E aí, vamos pensar aqui, se você tem US$ 400 para abrir ali 0,02, a gente vai botar aqui agora. Se eu tenho aqui US$ 400, será que 400 é legal? 400 para 0,01 vai te dar 2%. 2%. Até dá para pensar em colocar 0,02 em alguns setups mais arrojados, mais positivos, mais, sabe, aquele setup que, cara, esse eu vou entrar porque tem 90% de probabilidade. Um BOP, por exemplo, dá para entrar com 0,02, que daí você não vai estar nem arriscando todo o seu capital ali, 2%. Mas também é aquele trade. Se voltar, já pegou quase 5% do seu capital, porque daí o seu stop vai ficar com 2 lotes ali, vai ficar de US$ 16, 2 micro, né? Vai ficar de US$ 16 para 400, tá? E aí, por que eu falei 500, gente? Porque é a minha recomendação, fria sem romantizar. Eu não vou ficar romantizando, ai, ninguém. Cara, lá atrás eu fiz com 100, porque lá atrás não tinha o mesmo volume financeiro que tem hoje. Nossa, mas ela fez com 100, eu fiz com 100. Mas, além de fazer com 100, o que eu fazia? Qual era o projeto? Crescimento de capital, não era? E como que você faz crescimento de capital? Botando capital na conta, gente. Todos os meses eu me dispus a fazer o quê? Colocar ali uns US$ 40, 50, dependendo do dólar, como estava muito baixinho, às vezes eu botava 40. A maior parte do tempo eu botava na média de US$ 40. Aí o que eu produzi no primeiro mês, eu lembro nitidamente, que com US$ 100 eu consegui produzir US$ 79 desses 100. E ainda assim eu cresci o capital. Eu coloquei mais US$ 40. Aí o capital foi crescendo. E eu entrava com 0,01 e pegava 1 para 1. 0,01 pegava 1 para 1. Aí foi aumentando a mão também. E aí, às vezes, eu fazia swing e aí pegava um tantão de ponto e aí o trade começava a rolar.
Então, assim, ainda assim eu me dispus a fazer o crescimento. Agora, tem gente que quer entrar com 100 e não quer fazer porra nenhuma. Quer viver do trade, aí perde ganha, porque ainda não tem consistência. Tem trader que não consegue, toma mais loja que ganha no mês inteiro. Não tem como, gente. Você vê um painel desse aqui, teve 3 lojas no mês inteiro. A pessoa só consegue fazer, não fazer aporte de crescimento de capital se ela tiver consistência. E ainda assim, eu aconselho fazer, se você tem capital próprio. Por quê? Porque aquilo ali é a tua ferramenta. Quanto mais dinheiro você tem, mais você faz. Você quer fazer dinheiro, você tem que ter dinheiro, cara. Por isso que eu falo para vocês, não aconselho comprar essas contas de $1.000. Que drawdown ridículo, gente. O mercado deu um peido, tudo já foi eliminado. Não aconselho, é perder dinheiro. Não aconselho mesmo, porque não faz sentido nenhum drawdown daquele. 5K, conta de 5K também é apertadíssimo para operar ouro. Quanto que é o drawdown dessas contas de 5K da Rantec? É muito ridículo. Eu nem sei quanto que é. Eu já tive uma dessa. Eu consegui fazer um saque lá. Depois eu perdi a conta sem querer, que eu achei que eu estava na minha conta pessoal e eu estava na conta da Rantec, aí o stop foi maior, eles me cortaram. Depois que eu fui ver. Eu tenho conta de capital próprio na Rantec. E quando você vai abrir o aplicativo, tá a tua e a tá da mesa. Eu nem sabia qual que eu estava operando, eu achei que eu estava na minha, abri uma ordem, tomei um stop de $100 e já acabou com a minha conta lá. Eu perdi a porra da conta. Achei, enfim. Eu quero trazer aqui para vocês é que tem que ter um mínimo de dinheiro para fazer dinheiro, né? Não tem condição. Então, assim, ó, 400 já acho legal. Já começo a, poxa, aí eu tenho aqui, ó, né, uma condição legal para trabalhar. Gente, isso daqui é o mínimo que vocês têm que ter, é fazer a gestão do risco aí. E não pode ficar doloridinho. Agora, a minha recomendação mesmo, de verdade, pelo menos que você tenha 500, cara. Porque o volume, o $400 já está numa zona confortável. Já está bem confortável. Mais $500 fica mais ainda se você só abrir 2 lotes, 0,01, se você abrir um microlote. Se você abrir dois, $500 já te permite ainda abrir os 2 lotes ali, que aí você vai ficar por stop de 16, né? Então, abaixo disso, gente, você não está no trade. Você está fazendo parkour financeiro dentro do mercado. Tá boa? Não tem condição. E aí tem gente que acha que, nossa, mas ela. Eu já vi gente falando que dá para fazer com 100. Meu amor, dá para fazer com o que você quiser, mas aí o risco é muito grande se aquele é o único dinheiro que você tem. E se você não é um profissional ainda, é muito grande. Você vai perder seus 100zinho. Facinho. Sabe por quê? Porque ainda está naquela fase de querer fazer, não, mas faz umzinho só, né? Tem aqui ainda margem para trabalhar. Por isso que eu falava para a turma, quando eles operavam comigo lá na Cefai, para ter a subconta. Porque na conta mãe tem todo o seu dinheiro. E na subconta tem o dinheiro do loss. Você não vai perder mais do que aquilo ali no seu dia. Aquilo é o combinado. Aí quanto que eles iam colocar lá? Aí tinha uns que colocavam o loss do dia, que às vezes era em torno de $20, deixava aqueles 20 na conta, e aí, pau no gato, fazia um trade. Tranquilo. E aí acabou o dinheiro, amanhã é um outro dia. Vamos agora esperar um novo dia. Fez dinheiro? Tira esse dinheiro, joga na conta mãe, tá? E aí no dia seguinte você vai voltar a operar com os mesmos $20. É a melhor maneira de você não perder todo o seu capital do dia, tá? Porque o MetaTrader, ele não tem trava. Ele não tem trava. Então, quem tem que ser a trava, o melhor dos mundos aqui, vou até anotar, é você ter $500. $500. 400 é aceitável? Sim.
500 é o melhor, tá? Sem dúvida. Para você ter folga para trabalhar. Isso estou falando de microlotes. Isso daqui vai valer para qualquer tamanho de lote que você tiver. Ah, você quer trabalhar com mais? Então você vai ter que fazer o básico. Vai ter que calcular o número de lotes, barra média, $8, 0,01, lote, 1 por ponto. Uma barra tem 8 pontos, então vai ficar $8. E aí você vai aumentando, eu quero aumentar o lote, e assim sucessivamente. Tá? O valor por ponto no ouro é isso. Você tem um lote cheio, $100 por ponto. Vou colocar aqui. Acho que vocês já sabem esses cálculos, né? Não estou sendo. Bom, mas de qualquer forma, valor por ponto. Vou deixar aqui, porque tem muita gente que vai entrar depois. O lote é igual a 100. Aí você quer abrir, né? Lá não está 0,10, que a gente abre lá no Mercado Futuro. 0,10 é igual a... coloquei ali. Cadê o cifrão? 10 por ponto. Aí você quer abrir o nosso famosinho aqui, 0,01, bem suavinho. Então, você tem que ter aqui... Cadê o cifrão? Por ponto. Tá? Isso daqui é para tudo. Você vai simplesmente gravar isso daqui, vai fazer a sua gestão de risco dentro disso aqui. A gente não abre lá na Ilus com 0,10, é o mínimo. Então, eu não tenho um stop de 8,80, $80 normalmente, fica com... Por isso que, como eu tenho um drawdown pequeno lá, eu construí o colchão, né? Mas aí você pensa, pô, tem um drawdown de, né, R$ 3.000, $3.000 lá. Cara, o stop de 200 já é um stop salgado. Isso que vocês têm que pensar também. Quando vocês forem fazer a gestão do capital próprio, a mesa que vocês forem operar. Só que, assim, o mínimo para se trabalhar no MEC, para ter direito de bater parcial. E se você entra com um, você tem que pegar um para um, aí tem que ter essa disciplina. Fazer igual o Júnior fez hoje. Ele pegou lá, o lote dele, fechou, acabou. Tá? É isso que tem que ser feito. A Maíra também pegou um, né? Um para um, fechou, acabou. Porque, ó, agora vamos lá. Esse trade do Japa aqui, poderia ter dado errado, mas deu certo. E o que eu vi, o setup no 15. Ó, tava comentando aqui com a Maíra. E eu tava com parcial, tá? Só não deu tempo de bater. Eu coloquei um alvo por aqui, na 200, do 15, porque também estava próximo lá do H1, tá? E aí, olha o setup aqui. Delay, top inteiro, checkout. É um stop caro? É, porque ele é grande, mas ele já me pagou aqui 1 para 1. Eu falei assim, eu quero fazer dinheiro nessa conta. Eu vou deixar meu alvo aqui, porque eu estou com a turma. Se eu não ver, ele pegar, pegou. Se ele me estopar, estopou. E aqui não deu nem tempo de fazer parcial, mas ó, o risco era esse aqui. E aqui fica suavinho. Eu botei zero, eu entrei com 0,50 nesse trade. Fica bem barato. Por o tamanho da conta, logicamente, né? E no ouro, a mesma coisa. No ouro, consegui fazer uma operação bonita porque eu tinha parcial. Depois eu estava fazendo uns testes aqui, aí eu fiz umas entradas. Mas, ó, olha que trade fluido. Que você tem parcial, vendi, não fiz adição porque eu estava lá olhando o trade com vocês. Aí o que, que eu fiz? Eu vendi stop técnico. Vamos ver quanto ficou esse stop aqui, dessa barra aqui. Ah lá, vai vendo. 10 pontos. Cadê os 500 que a gente tinha antigamente? Eu estou no 2 minutos, gente. Não tá barato.
Então, tem que se posicionar financeiramente, tem que ter margem. Isso aqui é o seu trabalho. Você é trader, você tem que ter folga para trabalhar. Por isso que eu falo, junta o dinheirinho, compra uma conta grande, para você poder abrir poucos lotes. E, cara, se você não consegue operar o mercado futuro, vem para o spot. Aqui, se eu abro 0,10, eu faço miséria com esse 0,10, cara. Miséria. Aqui eu abri com 0,10, 5. Aí eu nem lembro. Cara, produzi US$ 200 aqui, nesse trade com parcial. Vendi parcial aqui, que já era um fundo, né? E aí o outro pegou meu take, que já era um fundo também. Aqui era a região de PDC. Então fiz. Aí depois o que eu fiz? Fechei na mão, entrei junto com vocês o mesmo trade que a gente fez lá na conta da Ilus, eu fiz aqui. Eu quero trazer para vocês, isso tem a ver com gestão do risco, ó. Trabalhei folgada, tá? Mudanças de cor, VSS. A gente tem aqui até uma GBTO, mas eu entrei pelos 5 minutos olhando o 5 lá, estava formando o VSS, legal, troca de cor, entrei aqui, fiz uma parcial, o bichinho foi, voltou, não foi fluido isso aqui, não foi, isso aqui exaralhou. Você não tem onde enfiar o stop, mas como eu estava aqui fazendo gestão de stop de barra elefante, foi fluido. Aí, ó, parcial, peguei aqui outra nesse fundo, e aí eu fui fazer a gestão de stop de pivô aqui, ele me tirou. Então, outra coisa, tá vendo? Agora, se você tem um lote só, o mercado, se você entra aqui, ou nessa gestão aqui, ele já pagou um para um, você já tem que estar eliminando aqui. Porque se ele volta, ele não chegou a voltar aqui, depois ele foi, mas eu não sei se ele vai, né? Então, essa é a metodologia sendo aplicada na prática. Isso aqui depois eu vou fazendo os testes na conta também para ver negócio de swap. Deixa eu ver se tem mais coisa para falar. Deixa eu ver aqui no grupo se alguém mandou alguma coisa. Faz uma explanação desse conteúdo de gerenciamento e tamanho de conta. Ó, já estou fazendo aqui. Ela já está. Eu estou gravando, tá? Isso daqui vai ficar, esse material vai ficar disponível para vocês, ok? E vocês vão poder acessar isso a qualquer momento. A minha intenção aqui foi trazer clareza, trazer gestão, e entender que se numa mesa você trabalha com 5% diário, então na sua conta de capital próprio você também tem que ter a sua gestão. E vai continuar fazendo a sua gestão e crescendo lote de acordo com os números que a gente colocou aqui hoje na tela. Agora, quer começar a operar o mercado com capital próprio? Gente, não tem condição de operar com US$ 100. Vai ficar caro. Começa pelo Forex. Vai fazendo gordura. Todo mês tem um dinheirinho, aporta mais. Porra, o dólar estava 5,17 esses dias. É uma oportunidade de pegar e comprar dólar. Ou você compra uma mesa, mas não vai comprar essas mesas de US$ 1.000, de 5.000. Também acho pouco 5.000, porque o drawdown vai ser pequeno, vai ser 500. Nossa, agora eu fiquei aqui a chuva do entupimento. Pelo menos, gente, dependendo do drawdown da conta, 50K tá legal, que você trabalha com folga. Se for uma de 25 e você operar spot, vai ser legal também. Agora, o mercado futuro com uma conta de 25 é arrastado. É a mesma coisa de você entrar com 100 com 0,01, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Ai, fica deslumbrado, não. 25K não são 25K. Não são 25K. Se a minha de 100 daí, 100, que eu acho até ridículo isso, 100, eles dão um drawdown ali máximo de 3.000, isso que eu tenho que fazer o colchão. O colchão quem faz sou eu. Entende? Então, pensem. Você vai fazer dinheiro, mas para você fazer dinheiro, você precisa de dinheiro. Tem mesa da Ilhas e Mid de 20
dólares, conta de 25K. Tem. E quanto que é o drawdown? Máximo. 1.500. 1.500 você vai abrir só 0,10, gente. Como é que se abre 2 lotes aí numa conta dessa de 25? Tem que ser muito ligeiro, que se o mercado te dá uma ré, você já vai perder 200 dólares. É muito dinheiro para 1.500. Ainda mais para quem não tem consistência, gente. Porque vai ter mais loss do que gain. Entendeu? Esse é o ponto. Isso que vocês têm que pensar. Dá para abrir? Dá para abrir. Mas vai absorver muito do seu capital. Ah lá, eu estou entrando com 2 lotes, mas estilo ninja. Tem que proteger muito rápido. Talvez até diminuir o tempo gráfico para 1 minuto. Fica apertado. 200 dólares, que aí, ó, a gente não viu isso aqui? Uma barra regular dessa daqui, ó. Antigamente a gente tinha um stop de 5 pontos. Você está com 10, você está com o dobro. Se você entra numa barra dessa aqui, isso aqui já são 200 dólares de stop. O mercado foi, mas poderia não ir. Olha aqui, que ele quase veio, ele veio nos 2/3 da barra. Aqui o coração da criança já está como? Tô na merda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não fez nada. Ele vai voltar na minha cara. Cadê a lei 345? Que é o que ele mais faz. E na sétima que ele desceu. Lei 3, 5 e 8, né? Mas 3, 4, 5 que ele mais pode fazer. Então, assim, eu acredito que o que me trouxe muita paz foi ter essa folga para trabalhar. Isso dá uma leveza que se você toma um stop, tá tudo certo. Eu hoje não me senti confortável na conta da Ilus, engatilhou essa coisa de eu estar com o saque no pente, me deu uma engatilhada, porque eu tinha tudo para ter saído no gain e eu não fiz, eu fugi do método ali, não operando, não pegando meu 1 para 1, que eu só estava com um lote, né? Aqui estava indo tão bonito, eu acreditei tanto na operação, ó. Cara, eu fiz 66 pontos aqui nessa operação, e mais quanto aqui que ele fechou? Cara, mais 5.000 pontos aqui, 5.600. 5.600 mais 6.000 pontos aqui, são 60, né? E 50. 50 ali, 60 aqui. Muito fluido, obedecendo o método. E isso daqui eu ainda falhei na gestão, ó, porque eu saí da tela, né? Mas se eu posiciono meu stop de barra elefante, que tecnicamente seria aqui, eu tinha saído aqui, ó. É que daí eu já estava protegida, já estava com uma miserinha só ali na mão, e aqui ele me tirou com 0,02, salvo engano, bem pouquinho. Eu já tinha descarregado tudo, eu ia deixar esse 0,02 correr até aqui. Mas ele não foi, ó. Tô agarrado, tá? Então, gente, primeiro passo, gestão. Ver quanto de capital que vocês têm, o ativo que vocês querem operar, se você tem dinheiro para operar aquele ativo, se não tem. Depois que aumentou o volume financeiro no ouro, eu tive que reduzir minha mão lá na Ilus. Já teve dias de eu entrar com 3 lotes, 4 lotes, eu fazer a adição. Eu não tenho conseguido fazer isso. Porque se eu tomo uma ré, já vai significar muito do capital ali. E aí eu agora tenho que fazer o quê? Retomar, depois que eu fizer o saque, vou construir uma nova base e vou começar a fazer um colchão mais larguinho, mais dinheiro, produzir mais dinheiro. Em todas as contas assim, tá? Então é importante, eu quero que, se tiverem alguma dúvida, gente, manda lá no grupo, eu quero saber, eu quero ajudar vocês a passar nas provas das mesas, mas antes de qualquer coisa, pensem no capital que vocês têm para trabalhar. E não tenham pressa. Se você quer fazer muito dinheiro, então tem que comprar uma conta grande, a maior que tiver na mesa.
para você fazer muito dinheiro. Agora, se você quer ir fazendo uma graninha, faz os US$ 1.000 aqui, ou US$ 500 por mês, que já é uma grana de renda extra, né? Vai aos poucos, com calma. Mas se vocês fizerem essa gestão que eu passei aqui para vocês, vai dar certo. Se dá certo comigo, tem que dar certo com vocês, gente. Não é possível, a gente opera junto todos os dias. Se você estivesse fazendo as mesmas operações que eu estou fazendo desde o início da sala, desde sempre, iam estar no gain até hoje. Eu ia ter tido um mês de loss. Acho que o único dia o mês que eu fechei na berola ali do negativo foi em dezembro de 2024. Graças a Deus, depois disso, passou essa onda. Como disse a Maíra, a bruxa estava solta. Então, eu quero que vocês pensem e que vocês não tenham pressa, cara, de verdade. De todas as vezes que eu quebrei as minhas contas, eu estava com pressa de fazer dinheiro, tinha uma urgência de alguma coisa, algo inesperado acontecia, e aí eu aumentava a mão. E questões hormonais também, isso influencia muito, né? E muitas transições, então vocês têm que estar focado naquilo e sempre pensar, não posso sair do método, não posso deixar de fazer o que tem que ser feito, se eu perder, eu vou perder com elegância, pelo menos eu perdi Gente, se você entra numa barra elefante dessa daqui, e seu stop está aqui em cima, porra, se o mercado vier de estopar, tu saiu com elegância. Você saiu com elegância. Não tem nem o que dizer, nem para você. Porque, cara, a leitura tá linda, né? A gente tem um cenário de topos menores, Bear 180, aqui topo menor, tem VSE, tem tudo. 60 minutos, ele tá na retração. Você fez a sua venda sabendo do que está fazendo. Se o mercado voltou, não chorem. Agora, se o mercado voltou porque você fez isso aqui, ó, você entrou no trade, né? O mercado tá aqui, ó. Vai, não vai, vai, não vai. Ah, vou botar meu stop na metade. A pergunta que eu vou fazer para você é: aonde que está isso no método? Tem stop de 50%? Eu nunca vi o Oliver falar sobre isso. Não inventa moda. Tem stop de quê? 2/3. Mas quando a barra é grande, 2/3 tem. E o que que é os 2/3, Brasil? Não sabe o que que é um 2/3? 2/3 é isso aqui, ó. Plim. E isso aqui tem, mas isso daqui não existe. E eu já vi muita gente fazer isso. Quem nunca? Tá com medo de perder. E por que que tá com medo de perder? Porque o tamanho da barra não está confortável. O stop tá caro. E isso vai disparar um gatilho. Você tá com a análise correta, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas você tá com medo. E você viu o setup, você fez o setup, mas você tá com medo porque o stop tá caro. Por isso que eu falo, calculem as coisas antes de entrar no trade. Não deu, não, tá caro, não entra, cara. Teve uma vez que eu peguei uma barra dessas assim, linda no ouro. Juro pra vocês. Quando eu puxei o stop, porque eu já tô acostumada a pegar as barras, eu já sei quanto que é. Cara, a barra tava com 5.000 pontos. Juro, eu saí na hora. Eu saí na hora. O mercado até foi. Mas e se ele volta, ó, pegou um mês inteiro de trabalho. Eu ia estar lascadíssima. 5.000. Então, assim, por isso que agora, quando eu entro, eu já traço aqui, ó. Põe o mousezinho em cima, ou estico aqui para ver quanto que tá a menina, que senão não entra. Eu vou ficar com aquela cara lá, de burro na sombra, olhando. E eu fiquei. Eu fiz a análise corretinha, tava bonitinho, foi uma compra na ocasião. Aí eu fiquei assim, gente, acabou.
Ele foi, eu fiquei para trás, mas ficou cara. E eu fiquei com aquela cara de nabo. Quando o stop é pesado, você não coloca a técnica em primeiro lugar, exatamente. Então, Rafa, mas para não trabalhar com stop, você tem que deixar o dinheiro do stop na conta. E quem trabalha com mesa não tem isso, Rafa. Por isso que eu estou dando essa aula aqui hoje. Porque eu já passei por isso daí, pelo que você está falando. De ter a conta mãe e a conta subconta. Então você deixa lá só o dinheiro do dia. Aí super funciona. Você não precisa colocar stop, seu stop está lá. É aquela margem que você tem ali. Mas quando você trabalha em mesa proprietária, não tem jeito. Você não tem conta subconta. Você tem que colocar o stop. E aí é isso que eu estou falando. Então, se é para perder, perca com elegância. Ah lá, já abriu o guepado. Pessoal, nossa, preciso suar meu nariz. Vou ter que encerrar aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, me falem. Se vocês tiverem alguma coisa, quero saber. Ficou claro? Tem gente que entrou depois, eu vou subir essa live e eu vou subir essa live no YouTube e aí eu coloco lá, tá? Para vocês, o material também de estudos. Eu tenho que subir para o YouTube para compartilhar o link. Para quem não está dentro do clube, tá? Tudo certo? Vamos recalcular a rota agora, devagarzinho? Bora, bora? Quero ver vocês no game, gente. Gente, se tiverem dúvidas, professora, quero comprar uma conta de uma mesa proprietária. Qual que você indica? Vamos junto observar? O que ela tá pedindo? Como que você reage às regras? Porque é uma empresa, você tem que trabalhar para ela, então você vai ter que prestar serviço para ela. Vamos observar? Ah, me ajuda aqui. Quantos lotes você acha que eu abro? Com essa aula que eu fiz hoje aqui para vocês, vocês vão saber quantos lotes vocês vão poder abrir em qualquer conta. Eu quero ver vocês aprovando, quero ver vocês fazerem dinheiro, vocês vão fazer. Mas vocês precisam ter esse mínimo, que é a gestão. E obedecer, cara. Não tem como você ganhar dinheiro se você não obedecer o método. Nossa, hoje eu provei para vocês isso na cara do gol ali, ao vivo. Não tem como fazer corte, censura, não tem como editar. Vocês viram? Uma conta do mesmo jeito, eu produzi 300, a outra perdi 300, não respeitando o método da mesma entrada. Quer obedecer o método? Não quer. É isso. Vamos seguir, tá? Não tenham medo e não deixe o stop pesar na conta de vocês, tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem, né? 10 horas da manhã, na segunda-feira, galera do Clube de Trade, estaremos juntos operando. Lembrando que dia 8 já muda o horário, teremos o horário normal, né? 10h30 da manhã será a nossa abertura. A gente já vai sair, ó, 11 horas da manhã com o dinheiro no bolso, gente. E lembrando, amanhã tem payroll. Então, juízo, tá? Tudo certo? Até aqui? Sim? Imagina, eu que agradeço pela presença de vocês. Deus os abençoe. Faça uma noite linda, extraordinária. E o final de semana excelente também, tá? Vou me cuidar, pode deixar. Segunda-feira eu vou estar bala. Beijo, beijo, pessoal. Obrigada, viu?